Que para muitos era loucura, para eles era motivação de suas vidas. Quedas e raladas não os faria parar, pois o sentimento que os movia os fazia acreditar que eles estavam no caminho certo. Hoje vocês conhecerão a história do Força e Ação. Passei para moto e aí entrei nesse mundo das manobras e essa é a minha vida até hoje. Era um hobby, eu não imaginava que ia chegar onde a equipe chegou, de ser o nosso trabalho, o nosso hobby virar nosso trabalho, então realmente estamos vivendo um sonho. Meu nome é Bocalini, tenho 21 anos e 8 meses de Força e Ação. É o sonho de qualquer brasileiro que gosta de moto assim igual a gente, é o nosso sonho. Meu nome é David Silva, tenho 28 anos, faz um ano que eu estou na equipe Força e Ação. Minha vida inteira antes sempre foi ao redor das motos, né? Sempre foi uma paixão desde moleque, sempre gostei, sempre foi o que eu quis, assim, é tanto que eu sempre comento, eu nasci para isso. Meu nome é Caio Vinícius, tenho 30 anos, 6 anos que eu trabalho aqui na Força e Ação. Entre a moto e surfar, que eu gosto muito, eu amo, e são os dois esportes que eu amo e não vivo sem. A minha vida antes das duas rodas, eu trabalhava como motoboy na minha cidade, Varginha, Minas Gerais. A minha trajetória, eu comecei na bicicleta, aí fazia bicicross, aí depois eu comecei a trabalhar de motoboy, aí eu vi a equipe na televisão direto, né, fazendo as reportagens. Foi daí que eu tive interesse e comecei a praticar na minha cidade. Tinha como meta ser piloto profissional. Estou vivendo um sonho, estou fazendo o que eu gosto. A gente sofreu um acidente na estrada, aconteceu de estar uma turnê super programada, na hora que saímos em viagem, fundiu o motor do ônibus, perdemos todos os eventos. Então a estrada é difícil, já aconteceu muita coisa assim, que era pra gente ter desistido, mas a gente não desistiu. Força e Ação tinha terminado a sua última apresentação no estado de Mato Grosso, na cidade de Nova Canaã do Norte, e por volta das 23h40 do sábado, dia 2, o ônibus da equipe vinha sentido Nova Canaã do Norte colíder. A moto se chocou frontalmente com o ônibus, o condutor e o carona morreram na hora. Em seguida, o ônibus da Força e Ação perdeu o controle e caiu numa ribanceira de aproximadamente 50 metros, parando somente no barranco de um riacho. Os integrantes da equipe Força e Ação sofreram somente escoriações leves e o motorista está em observação no Hospital Regional de Colíder. Eles estão gritando que o rapaz estava vindo na contramão. Cara louco, tá vindo na contramão, cara louco, só isso que ele falou. E aí a pancada? E daí o ônibus caiu lá para baixo. Muito dano material ou não? A gente não tem nem ideia. Não tem noção ainda, né? O material nem importa, né? O importante é que tá todo mundo bem, todo mundo vivo e... É verdade. Eu trabalhava entregando marmita, de moto também, sempre andei de moto. E através desse dinheiro que eu virava, eu pagava a minha faculdade. Fazia engenharia mecânica, então já desde pequeno eu sempre gostei de moto. Sempre foi uma paixão que veio trazendo. Aí eu andava na rua, empinava na rua, que é proibido, né? Tudo isso. Aí fui conhecer os meninos, recebi uma proposta e tranquei a faculdade. E tô aí, 8 meses. A minha família é tudo, né? São as pessoas que me apoiaram sempre, né? Graças a Deus eu sempre tive o apoio deles, mesmo num esporte tão perigoso, arriscado, né? Tão pouco discriminado aqui no país, né? Mas graças à equipe Força e Ação, que viaja pelo Brasil inteiro, conseguiu assim mudar bastante a ideia do esporte no país, né? As pessoas têm outra visão devido ao profissionalismo da equipe, devido a toda essa trajetória. Vida antes das duas rodas tive uma vida muito corrida, mas sempre foi em cima de duas rodas. Antes de trabalhar aqui na equipe, eu também trabalhava com motocicleta, trabalhava pelas ruas de São Paulo, era motoboy. E trabalhei por muitos anos e também de terça a terça eu entregava pizza. Assim que eu chegava de um trabalho eu já ia para outro. E essa era a minha vida antes do Força e Ação. Meus pais, no começo, não gostavam, né? Por achar que era uma prática proibida, que ia fazer nas ruas, mas hoje em dia é totalmente diferente. Nós vivemos como um trabalho, um hobby, né? É a proteção de nossas motos. Na pista Stanley,
Na pista, Neguinho Silva. Já entra no Zério, vai zerando o Neguinho Silva, meteu o giro no motor. Vem o Zério agachado, ficou de pé novamente. O Luciano entrou na pista, mano. Foi para o estádio, mandou ali o Onifute e meteu a base. O Neguinho Luciano metido levantou. Colocou o pé ali no banco. O Luciano Luciano, o Onifute, o Onihand. Saiu da segunda. Já vai levando ela pra zerar. A gente treinava numa rua na zona norte de São Paulo, conhecida como Praça Zero. E aí um amigo meu falou que ia inaugurar um shopping em Jundiaí, perguntou se eu queria me apresentar lá. Aí eu falei, ah, legal, mas eu acho melhor chamar mais alguns amigos, né, pra ficar mais bacana. Aí chamei mais 4 amigos, aí foi onde a gente teve a ideia de formar esse grupo, escolhemos o nome, Força e Ação, e aí a gente se apresentou na inauguração desse shopping, em março de 90. De lá pra cá surgiram convites para outros shows, e aí não parou mais. Ah, teve uma vez que foi muito grave, mas tipo, aconteceu pouca coisa comigo. Quebrei só o dedo, mas tipo, deu PT no carro, eu voei longe, foi bem feio. Andando na rua, sem empinar, não tava fazendo nada. A minha mãe, de tanta cabeçada que ela já tentou fazer eu parar, dessa daí a melhor equipe, né, recebeu e já foi tipo de braços abertos. Vai que seja feliz, foi bem assim, mais ou menos. Ah, eu conheci o Força e Ação muito pequeno, né? Tipo, acho que todo mundo tem uma forte lembrança da equipe Força e Ação no programa da Eliana, né? E eu conheci lá, assisti lá e me apaixonei, né? E logo após, acho que um ano após, eu consegui um DVD. Nossa, eu me lembro como hoje, eu assistia quase todo santo dia esse DVD. Na pista, Neguinho Silva. Já entra no Zério, vai zerando o Neguinho Silva, meteu o giro no motor. Vem o Zério agachado, ficou de pé novamente. O Luciano entrou na pista, mano. Foi para o estádio, mandou ali o Onifute e meteu a base. O Luciano metido levantou. Colocou ali no banco. O Luciano no Zério, o Onifute, o Onihand. Saiu da segunda. Já vai levando. Já tive fraturas. Em uma delas eu ganhei aqui 18 parafusos no braço e 2 placas. E as outras fraturas foram andando de skate mesmo, na traquinagem. Mas lembrando que essa fratura não foi aqui na equipe, não foi fazendo manobra nem nada. Eu nunca pensei em desistir, mas minha mãe sempre falando, até mesmo porque meu pai faleceu de acidente de moto, e minha mãe falando na minha orelha para eu não ter mais moto, para vender a moto, que isso não era para mim e tal, mas eu nunca passei por cima da palavra dela, né, tipo, da vontade dela. E persisti e abriu essa porta para mim, que foi muito bom, mudou minha vida em todos os sentidos. E ainda bem que eu não desisti do meu sonho. Já chamou no corte, já empinou, bola pegando a carona com ele. Porque foi ele que inventou essa manobra. Já entrou no Zerinho, colocou no meio de lado das esticadas. Zerou no macaquinho. Parece um macaquinho que está pendurado. As minhas maiores dificuldades são, tipo, viver longe de casa. Eu já tive fraturas, mas só em treinamento. Porque não são só as manobras, né? Depende também dos equipamentos, acessórios que a gente criou para botar nas motos, que possibilitam fazer algumas manobras, né? Então teve muita invenção em cima disso e hoje já são mais de 50 manobras que a gente tem. As manobras são criadas pelo grupo, a gente tem as ideias, a gente tenta botar em prática e aí se der certo a gente coloca no show. Se for 100% segura, entra no show. Se tiver algum risco, aí a gente aborta a manobra. Muito apoio, tipo, de a gente em cidade que eu nunca ouvi falar que existia cidade, tinha gente que me conhecia, já por causa desse negócio de 2 rodas, sabe, de moto, assim.
E tipo no Nordeste, nesses lugares que eu jamais imaginei. Isso foi um incentivo muito grande para não desistir. Tipo, o maior incentivo foi, acho que esse. O convite chegou de uma forma assim inesperada, né? Eu tenho 10 anos na modalidade, né? Praticando esporte, sempre participei de vários campeonatos por todo o Brasil, mas eu sou da região Nordeste, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, então a dificuldade lá é enorme. E tipo, mesmo com tanta dificuldade, eu consegui viajar o Brasil inteiro e ser campeão de várias competições. E tipo assim, no momento mais difícil da carreira, que eu estava um pouco desanimado devido à falta de apoio, né? Tipo, do nada, eu sempre fui para os shows e acompanhei a equipe quando ia para o Rio Grande do Norte. E criei um vínculo de amizade em que conhecia meu trabalho, devido às competições, né? E do nada, eu em casa recebi uma ligação. Eu nem acreditei, quase desmaiei, na verdade, né? Quando ele, pô, David, é o Fábio, é o Dentinho. Cara, eu tô precisando do piloto. Nossa, eu não acreditei. E foi assim que surgiu. Minhas maiores dificuldades dentro do Forçação foi quando eu entrei aqui na equipe. Porque eu sei fazer manobra, tudo. Só que na hora de me apresentar para centenas de pessoas, eu não conseguia. Parecia que eu não sabia andar de moto. Então, o meu psicológico estava sempre abalado. Eu não conseguia realizar as manobras com perfeição. Muitas vezes eu escorregava, não chegava a cair feio, mas dava umas escorregadas assim. Tentava fazer a manobra buscando muito. Pretendo ir até onde meu corpo suportar, né? Desistir jamais. Aqui eu tô vivendo um sonho e quero ir até onde der. Na verdade era uma brincadeira, até eles também acabaram parando antes da equipe se profissionalizar. Eles acabaram parando e só eu que acreditei mesmo e dei sequência. Muitas dificuldades no começo, a gente não tinha transporte, cada um, a sua moto de uso era a própria moto que fazia o show. Realmente no começo foi muito difícil, eu nunca pensei em desistir. Na cidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Motofest. As maiores dificuldades no Forçação foi no começo o trabalho pesado e longe da família. Porque no começo a gente começou fazendo shows que 20 dias, 25 longe de casa. E pra mim, que não era nem um pouco acostumado, foi bem difícil. Eu já pensei até em desistir tudo. Porém, teve motivos melhores. Eu só estou esperando a oportunidade do patrão para eu poder ter minha moto, que eu sou só garupa ainda, né? Mas, fora isso, Forçação é realização total. Forçação é uma família, pode ter certeza. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha tanto vínculo, né, conhecimento, eu não sabia como funcionava, né? Mas tipo, depois que eu cheguei aqui e conheci as pessoas, tipo, é uma família, então é bacana isso, porque a gente tá fora de casa. A maioria do tempo eu convivo mais com esses marmanjos do que a própria minha família. E tipo assim, eles são amigos, sabe? O Fábio, o Dentinho, não é um patrão, é como qualquer amigo de infância que eu tive, entendeu? É um cara que apoia, um cara que ajuda, como todos os outros da equipe, assim. Claro, tem aquelas briguinhas e tal, assim, mas igual qualquer família, depois a gente se resolve, já tá todo mundo na amizade. Assim, é uma família. Não tive nenhuma dificuldade depois que eu entrei na equipe. Eu tive antes, né, na minha carreira, até chegar à equipe. Mas, tipo, chegar aqui, pra mim, pelo menos, é só alegria, né? Durante a minha carreira eu tive bastantes momentos, né, antes de entrar na equipe, mas depois que eu entrei na equipe, assim, hoje é a realização de um sonho, né? Eu lutei muito. Foram 10 anos, né, para poder chegar aqui. Para falar a verdade, às vezes eu nem acredito, né? Nem acredito mesmo, mas muita gratidão a Deus. Nossa, eu sou realizado demais. Pô, Forçação, minha equipe, né, minha família, obrigado por tudo. É uma honra fazer parte de estar aí junto a vocês, viajando esse Brasilzão, compartilhando o mesmo sonho, né? Fazendo o que a gente ama. Ficava muito triste, nem dormia. Tipo, acabava um show, já tava pensando no show do dia seguinte, como que vai ser, Quando eu venho pro show, eu já venho pensando em passar adrenalina, um pouco da adrenalina que eu tô sentindo ali naquele momento, que é uma coisa muito boa, eu tento compartilhar e o público
sempre retribui com um sorriso, aplauso, um carinho muito grande por nós. Isso é sensacional. Nada me faria desistir enquanto eu tiver saúde, condições de subir na moto e fazer as manobras, eu estarei sempre aí. Final de show e a família toda reunida, porque óbvio, um piloto, um dos principais pilotos de moto do Brasil, tem que ter também uma boa família. E vamos falar aqui com a esposa do Dentinho, Elô. O que você apoia o seu esposo nessa profissão que ele escolheu para a vida dele? Apoio bastante, é o que ele ama fazer e como ele é o sonho. Comprei o sonho junto com ele. Qual foi o maior período que você ficou sem o seu esposo? 40, 45 dias, às vezes, turnês bem longas, bem longas. E para você, qual é o sentimento em ficar longe dele? A gente se habitua, eu acabei me acostumando, porque eu preparei casamento sozinha, eu tinha que fazer tudo, tanto que a gente até brinca, porque eu fazia curso de noivos e todas as vezes ele nunca estava, né? Então o pessoal, no último encontro que a gente se encontrou para alinhar com as noivas, tudo, decoração, e aí ele apareceu, eu falei, vocês acharam que eu não tinha um noivo, né? Que eu tava meio alucinada, mas ele existe. Porque então você habitua com o tempo, então tudo na nossa vida é sempre muito planejado, em cima da agenda dele, tudo, tudo. Pelo que eu tô percebendo aqui, Dentinho, a sua esposa foi uma das suas grandes incentivadoras. Como que isso é para você? Para mim é muito importante ter esse apoio de casa, né? Porque senão torna tudo mais difícil, né? E aí você tendo esse apoio, você faz com a satisfação em dobro, né? Além de estar fazendo o que eu gosto, ter o apoio da minha família, dos meus filhos. Assim, quem sofre mais sou eu, que sinto muitas saudades. Eu falo para ela, nossa, eu sofro demais, sinto muitas saudades. Eu acho assim, um momento muito difícil que a gente teve, que ela não comentou, foi um acidente que a gente sofreu. Nosso ônibus caiu numa ribanceira, ela estava grávida de 6 meses dele, eu fiquei com medo de ligar para contar do acidente, né? Foi muito grave, mas graças a Deus com a equipe ninguém se machucou, mas foi feio o negócio, né? Foi um atropelamento, um cara bêbado entrou na frente do ônibus de moto, e foi em 2009 isso aí. E aí foi uma barra pesada, porque destruiu todos os equipamentos. Tipo, a gente teve que começar de novo. Final de show, o público vibrou, brilho nos olhos de todo mundo. E para você, o que você resume um evento como esse? Eu tenho um sentimento de missão cumprida. Porque realmente todo show você fica apreensivo, com adrenalina. Você torce para dar tudo certo. Porque a gente está dominando máquinas, né? A gente está em cima das motos e claro que pode acontecer algum erro, mas a gente realmente trabalha dentro de um nível, de um padrão, para que nada aconteça de errado. E graças a Deus, hoje foi o show de número 101 do ano e foi tudo redondinho, graças a Deus. Tô vendo aqui, você tem 2 filhos, é isso? E aí amanhã ou depois seu filhinho fala, pai, vou pilotar, vou correr de moto, vou fazer acrobacias assim como você. O que você diz para ele? Qual é o seu incentivo ou não incentiva? Como funciona? Ele gosta muito de andar de bicicleta, eu incentivo muito. Se ele resolver andar de moto, eu vou dar todo o apoio para ele, vou ensinar, vou passar as técnicas que eu tenho para ele. Ele vai ter um bom professor, né, filho? E existe uma galerinha aí que te acompanha, né? São os outros que também pilotam moto, os outros rapazes. Sim. Como que é feita essa escolha e como que é a convivência de vocês? Nos nossos pilotos? Assim, eu conheço essa prática dessa modalidade. Então existem campeonatos, tem algumas federações que organizam campeonatos e tem alguns pilotos que se destacam. E eu tenho amizade com todos eles. Mas assim, não é só saber fazer a manobra, porque dentro da pista o comportamento é outro. Então eu já tive pilotos que chamei para trabalhar e não tinham o perfil. O perfil não se adaptava para fazer o show, ficava nervoso, não conseguia, errava as manobras. Então tem que ter sangue frio, responsabilidade, autocontrole. Domínio, muito domínio. Muito domínio. Então realmente não Ser centrado, né? Não é fácil você se apresentar para o público, realmente é difícil. E a convivência de vocês, já que você acaba passando um tempão com família, eles. Né? Até eles costumam chamá-lo de pai, porque realmente ele acaba sendo pai deles. Todos eles me chamam de pai, o pai. Ele fala, é seu filho? Eu falei, que é meu filho? Não, eles me chamam de pai, porque é o tratamento, mas aqui é bem família. É legal que a gente é bem unido, a gente se diverte muito juntos.
O clima é muito legal, É bem familiar, muito familiar. Bem familiar. Né? E para essa filha aqui, que fica às vezes 1 mês, 2 meses longe do pai, como que é ver essa profissão que o seu pai escolheu? Desde que eu me conheço por gente, ele trabalha com isso, então é o que minha mãe falou, me acostumei, então tipo, mas ele é muito mais presente do que muitos pais por aí, entendeu? Tem apresentação de escola, sempre que dá ele vai, assim, aí ele já arruma a agenda dele pra ir. Aniversário também, na maioria das vezes que dá, né, ele vem. E admiração, né? Eu admiro muito o amor dos dois por ter resistido todos esses anos longe um do outro. Qual sentimento você tem por toda a história do seu pai? Admiração. Tipo, ele ralou muito e rala até hoje, né? Longe da gente, longe da própria família. Bom, então qual a mensagem, Dentinho, você daria para aquela pessoa que tem um sonho e essa pessoa vê esse sonho lá longe, você conseguiu realizar o seu? Manda uma mensagem aí para as pessoas. Uma mensagem para não desistir dos seus sonhos, porque você, com muita fé, muita determinação, existem barreiras, mas com o tempo você consegue ultrapassá-las e Deus está sempre do nosso lado e você acaba atingindo a sua meta. É isso aí. E esse foi o final de mais um evento do Força e Ação, com a família aqui do Dentinho, mas também com a família do Força em Ação. Estamos aqui também. Força e Ação! É isso aí, galera. Valeu.